Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Ensino de Matemática. Eu sou o professor Diego Prestes e vou ministrar mais uma aula dessa disciplina. Em aulas anteriores, vimos assuntos relacionados ao sistema de numeração, às operações fundamentais da matemática, aos parâmetros curriculares nacionais, assim como alguns encaminhamentos para o ensino de matemática. Na aula de hoje, nós vamos verificar alguns tipos de pensamento e outros encaminhamentos metodológicos que podemos utilizar para o ensino de matemática nos primeiros anos do ensino fundamental. Vamos ao quadro verificar qual é o nosso objetivo da aula de hoje. Então, nosso objetivo é apresentar tipos de pensamento matemáticos. Esses pensamentos matemáticos aqui, mais especificamente, são o pensamento aritmético, o pensamento estatístico probabilístico, o pensamento algébrico e o pensamento geométrico. E também vamos abordar alguns encaminhamentos de ensino, algumas metodologias de ensino, também chamados de abordagens de ensino, que nós não vimos em aulas anteriores e vamos ver na aula de hoje, que é a investigação matemática, a modelagem matemática, o Tangram, que é um tipo de jogo muito utilizado em aulas de matemática, e também alguns elementos da etnomatemática, uma abordagem para o ensino de matemática muito utilizado também em diversas culturas, mas no Brasil ainda é pouco utilizado. Então, nós vamos verificar quais são os seus elementos principais na aula de hoje. Mas, para iniciar, vamos começar com os pensamentos, as formas de pensamento, ou seja, os pensamentos matemáticos. Porque muito mais que desenvolver tarefas e resolver problemas em matemática, ao concluir a educação básica, então quando nós estamos falando de educação básica, estamos falando de toda a educação básica completa, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Então, ao concluir essa etapa de escolarização, é esperado que os alunos desenvolvam suas capacidades de pensar e aplicar raciocínios lógicos, numéricos, espaciais, gráficos, entre outros. Olha só quantas capacidades é esperado que os alunos desenvolvam, né? Tanto raciocínio lógico, raciocínio numérico, espaciais, gráficos e outros ainda. E o desenvolvimento do pensamento matemático demanda muito tempo e exige diferentes formas de pensamento, diretamente interligadas aos diversos ramos da matemática, como, por exemplo, a aritmética, pensamentos algébrico, a estatística, a geometria, grandezas e medidas, entre outros também. É isso que precisa ter início, esse tipo de indicação ao pensamento precisa ter início já logo nos primeiros anos do ensino fundamental, isto é, no nível de ensino em que você, futuro professor, poderá ministrar suas aulas. Então, é nesse início de escolarização que nós já temos que começar a desenvolver esse tipo de pensamento. O pensamento que pode ajudar os alunos a, quando terminar a educação básica, se desenvolver bem em diversas áreas do conhecimento, não só da matemática. Agora, vamos falar especificamente do pensamento aritmético. O desenvolvimento do pensamento aritmético ele tem início com a construção do conceito de número e do sistema de numeração decimal, ampliando-se com a compreensão das operações fundamentais. Lembrando que as operações fundamentais é adição, subtração, multiplicação e divisão. Como o desenvolvimento do pensamento algébrico ele tem início já na construção do conceito de número, subentende-se que esse desenvolvimento ele tem início já na educação infantil, quando a criança começa a compreender as primeiras noções de números. E na educação infantil, o desenvolvimento do pensamento aritmético ele tem início a partir do estabelecimento dos primeiros processos mentais. Quando nós estamos nos referindo aos primeiros processos mentais, estamos falando da seriação, classificação, conservação e reversibilidade. Esses são os primeiros processos mentais. E esses processos são a base para a construção do conhecimento matemático. Então, o conhecimento matemático se embasa nesses processos mentais. Em geral, esse desenvolvimento acontece a partir de propostas educativas com características da resolução de problemas
e das atividades mais práticas, atividades lúdicas, isto é, por meio daquela abordagem mais tradicional, geralmente isso não é alcançado, esses objetivos não são alcançados. Voltando ao quadro, temos ainda que o pensamento aritmético, mesmo que na prática escolar esses conceitos aritméticos ele tem uma posição de destaque, se comparado a outros assuntos matemáticos, existem muitos obstáculos e deficiências. Por que nós podemos falar que a aritmética tem uma posição de destaque? Porque a aritmética, ou seja, os números e as operações, são trabalhados em grande parte dos primeiros anos do ensino fundamental até o final do ensino médio. Mesmo assim, existem obstáculos e deficiências a ser superadas. Quais seriam esses obstáculos? Por exemplo, alguns alunos eles chegam já nos anos finais do ensino fundamental com muitas dificuldades em assuntos relacionados à aritmética, como, por exemplo, as operações. Então, essa deficiência, esse obstáculo precisa ser ultrapassado e tudo começa já nos primeiros anos do ensino fundamental, ou seja, aonde você, futuro professor, poderá atuar. Então, é ali que nós já devemos começar a desenvolver um trabalho para que não haja mais esse tipo de problema relacionado com a aritmética. Retornando ao quadro, o processo de ensino de conceitos aritméticos, ele precisa ter como ponto de partida situações próximas ao cotidiano dos estudantes, evitando propostas de infindáveis arme e efetue, que muitas vezes apenas estimula a reprodução, essa reprodução mecânica, de procedimentos de cálculo. Quando estamos falando de arme e efetue, estamos nos referindo àquele tipo de exercício geralmente utilizado em matemática, em que o professor ele escreve algumas operações para os alunos e os alunos têm que montar essa operação, ou seja, armar e efetuar a operação. Mas nesse caso, os alunos eles efetuam a operação apenas por efetuar. Não tem contexto algum por trás desse tipo de operação. É claro que se o professor ele tem por objetivo que os alunos eles trabalhem exclusivamente aqueles procedimentos de cálculo, essa é uma boa tarefa. Agora, se o professor tem por objetivo que os alunos pensem, que os alunos reflitam a respeito de assuntos do seu dia a dia, esse tipo de tarefa ele não é muito indicado. Por quê? Porque o aluno apenas vai fazer o cálculo, ele não vai relacionar com nada do seu dia a dia. Por isso que nós falamos desse tipo de tarefa, de arme e efetue. Mas é claro que depende do objetivo do professor, ok? Então é necessário que você entenda que não é para excluir esse tipo de tarefa. Não, depende tudo do objetivo do professor. Agora que vimos os aspectos principais do pensamento aritmético, vamos para o próximo tipo de pensamento, que é o tipo de pensamento estatístico-probabilístico. Para iniciar a falar desse tipo de pensamento, vamos falar primeiro do pensamento estatístico. Mas o que é o pensamento estatístico? Segundo o Wallichinski, Santos Júnior e Ishikawa, o pensamento estatístico ele requer principalmente a formulação de hipóteses, interpretação e análise de resultados. Esses resultados obtidos a partir desses procedimentos, em consideração diferentes pontos de vista. Tudo isso, para formular hipóteses, interpretar e analisar resultados, tem que ser levado em consideração diferentes pontos de vista. Isso aqui é muito importante. E reformulação de questões com base nos resultados obtidos. Esse tipo de pensamento, ele não é exato. Essa é uma característica particular desse tipo de pensamento. Ele não é exato e também não é determinístico, ou seja, ele não é específico, pois ele incorpora a ideia de aleatoriedade. Quando estamos falando de aleatoriedade, estamos nos referindo a algo que dependa de circunstâncias, do acaso, do casual. Então, aqui, nesse tipo de pensamento estatístico, ele tem por característica não ser exato, assim como é o pensamento aritmético, ele é de cunho mais exato, embora no pensamento aritmético também tenha cálculos e operações efetuados por meio de aproximações e também por estimativa. Mas a característica, uma das principais do pensamento estatístico probabilístico é não ser exato, nem determinístico. Voltando ao quadro, o pensamento estatístico, assim como as demais formas de pensamento matemático,
ele precisa começar a ser desenvolvido desde os primeiros anos do ensino fundamental. Todos os tipos de pensamento que nós vamos falar aqui, ele precisa começar a ser trabalhado desde os primeiros anos do ensino fundamental. Então, é muito importante que nós, professores desse nível de ensino, fornecemos atividades para os alunos poderem desenvolver esses tipos de pensamento. Mas, para que isso seja possível, Jacobini e outros autores sugerem que os estudantes sejam incentivados a coletar, analisar e interpretar dados, bem como divulgar os resultados obtidos. Como que os alunos podem divulgar esses resultados obtidos? Eles podem construir gráficos, tabelas, quadros para representar esses resultados. E todo esse processo de coleta, análise e interpretação de dados é necessário que seja mostrado para os alunos, é necessário que os alunos visualizem cada um desses processos, não só no plano abstrato. Então, quando estiver trabalhando com a coleta de dados, informe os alunos e mostre para ele, essa etapa é a de coleta de dados. Depois da interpretação, é necessário informar os alunos. Agora, vamos realizar a interpretação dos dados que colhemos e assim sucessivamente. É necessário que os alunos conheçam todos os processos e que esses processos fiquem bem evidentes para eles. Agora que já vimos o pensamento estatístico, vamos para o pensamento probabilístico. O desenvolvimento do pensamento probabilístico requer o reconhecimento de situações de acaso na vida cotidiana e no conhecimento científico. Quando estamos nos referindo a essa situação de acaso aqui, essa situação pode ser uma situação simples, como, por exemplo, o lançamento de uma moeda. No lançamento de uma moeda é uma situação de acaso, porque nós não sabemos exatamente qual será a face que ficará voltada para cima quando essa moeda cair. Então, essa seria uma situação de acaso. Então, além de trabalhar essa situação de acaso na vida cotidiana e no conhecimento científico, também temos que trabalhar com a formulação e comprovação de conjecturas sobre o comportamento de fenômenos aleatórios simples e a planificação e realização de experiências, nas quais se estude o comportamento de fatos que abarquem o azar. Ao citar aqui o azar, estamos nos referindo principalmente a jogos de cartas e a jogos de dados, envolvendo dados. Por quê? Inicialmente, há diversos anos atrás, o que impulsionou o estudo da probabilidade e da estatística foi justamente os jogos de azar, esses jogos de cartas, jogos de dados. É claro que nós não podemos apresentar para os nossos alunos esses jogos de cartas como baralhos convencionais e jogos de dados valendo algum tipo de coisa, assim, propriamente dito. Nós devemos apresentar cartas voltadas para aquele nível de ensino, ou seja, para aquela faixa etária. Existem cartas para aquela faixa etária, existem jogos que envolvem dados, como, por exemplo, a maioria dos jogos de tabuleiro. É esse tipo de situação que nós temos que envolver e estudar a probabilidade e a estatística utilizando esses tipos de materiais. Então, ao se referir ao azar, estamos falando desses jogos de cartas e de dados, que nós temos que fazer uma transposição didática para os nossos alunos dos primeiros anos do ensino fundamental. Retornando ao quadro, de maneira geral, o pensamento probabilístico ele permite realizar análise quantitativa quanto às chances de ocorrência ou não de um fenômeno. Por exemplo, se nós escrevermos o nome de todos os alunos em papéis, recortá-los e colocá-los numa urna, podemos trabalhar com essas chances de ocorrência. Então, qual que é a chance de ser sorteado um aluno A ou ser sorteado um aluno B? Qual é a chance de sortear uma menina, um menino? A chance de sortear uma menina é maior ou menor? É claro que isso tudo depende da quantidade de alunos. Então, esse tipo de situação é que envolve essas chances de ocorrência de um fenômeno. Então, os alunos já têm que ter essa noção do que é mais possível que seja sorteado. Uma menina ou um menino? É claro que vai depender tudo da quantidade de alunos. Para desenvolver essa forma de pensamento, é necessário que o professor proponha situações que permitem ao estudante observar e explorar experimentos, bem como analisá-los, interpretá-los e representar seus resultados. É claro que uma das funções principais aqui é do professor. Por quê? É o professor quem tem que propor
esse tipo de atividade aos alunos. O professor que tem que propor as situações, as atividades específicas para que seja possível desenvolver esse tipo de pensamento. Porque se o professor não propor esse tipo de tarefa, fica complicado os alunos desenvolver por si só o pensamento estatístico probabilístico. Para finalizar esse assunto, vamos ao quadro verificar o que diz Gigante e Santos. Para eles, os pensamentos estatístico probabilístico, incluindo o pensamento combinatório, que está relacionado à análise combinatória, eles estão associados às estruturas multiplicativas e também ao tratamento da informação. Note que esse tipo de pensamento requer aulas ministradas por meio de resolução de problemas, jogos, entre outros encaminhamentos metodológicos, além de incluir outras áreas do conhecimento e também os blocos de conteúdo citados no PCN, como, por exemplo, o tratamento da informação. O desenvolvimento do pensamento estatístico probabilístico depende da exploração de gráficos, tabelas, árvores de possibilidades, entre outras situações que demandam conhecimentos relacionados à grande área do tratamento da informação. Note como está relacionado ao tratamento da informação. E não deveria ser diferente, né? Já que a estatística ela está diretamente relacionada ao bloco de conteúdos tratamento da informação. Então, necessariamente, esse tipo de pensamento estatístico probabilístico deve estar relacionado ao bloco de conteúdos tratamento da informação. Agora que já vimos as principais ideias desse tipo de pensamento, pensamento estatístico probabilístico, vamos para outro tipo de pensamento, muito importante, mas que não é trabalhado nos primeiros anos do ensino fundamental, mas que deve ser trabalhado, que é o pensamento algébrico. Acompanhe comigo no quadro que o desenvolvimento do pensamento algébrico, ele permite ao estudante realizar abstrações e generalizações em um nível mais avançado que o possibilitado pelo pensamento aritmético. Mas quando nós estamos falando desse nível mais avançado aqui, que é o pensamento geométrico, isso aqui não implica afirmar que, devido à sua maior complexidade, o desenvolvimento do pensamento algébrico não possa começar mais cedo. Porque pesquisadores do campo da educação matemática defendem que essa forma de pensamento precisa começar a ser desenvolvida nos primeiros anos do ensino fundamental. Olha só, então existem pesquisadores que indicam que o pensamento algébrico precisa começar já nos primeiros anos do ensino fundamental. E eu vou apresentar aqui para vocês alguns exemplos de como a gente pode trabalhar com esse tipo de pensamento. E você vai verificar que não é assim algo tão distante, porque esse pensamento algébrico não trata especificamente daquela álgebra simbólica, aquela álgebra que só envolve letras e operações envolvendo letras. Não, não é isso, é outro tipo de vertente que nós estamos trabalhando aqui. Vamos agora ver o que diz alguns pensadores a respeito do pensamento algébrico. O pensamento algébrico nos primeiros anos, ele envolve o desenvolvimento de modos de pensar através de atividades para as quais o simbolismo da álgebra pode ser utilizado como ferramenta, mas que não são exclusivos da álgebra e que podem ser abordados sem qualquer uso de símbolo algébrico. Note que, então, o pensamento, a linguagem algébrica aqui, o simbolismo algébrico, ele pode ser usado, mas também não necessariamente a gente necessita utilizar esse simbolismo algébrico, porque a gente pode analisar relações entre quantidades, detectar a estrutura, estudar a mudança, generalizar, resolver problemas, modelar, justificar, provar, predizer. Todos esses elementos aqui estão envolvidos com a álgebra. E comparando o que diz Kieran a respeito do pensamento algébrico com outros pensadores, há algo em comum, que eles têm essa grande relação entre a aritmética e a álgebra. E tudo isso por conta da generalização. A generalização talvez é um dos aspectos primordiais do pensamento algébrico, é fazer generalização. Essa generalização muitas vezes começa na aritmética até chegar a uma forma um pouco mais estruturada, que a gente diz que é um pouco mais formal, que é a generalização propriamente dita. Vamos agora ao quadro verificar o que diz outros autores a respeito dessa generalização. Então, para expressar generalização, Pimentel e Valles sugerem que antes de ser representada por meio de uma linguagem simbólica, é possível expressar essa generalização também por linguagem natural.
ou por outros meios, como esquemas, figuras, gestos, etc. Mas o que seria essa linguagem natural? Uma linguagem verbal. A linguagem, no nosso caso, é o comentário em língua portuguesa mesmo. Isso seria a nossa linguagem natural, porque nós nos comunicamos geralmente dessa maneira. Essa é a nossa natureza. Além de expressar essas generalizações por meio também da linguagem matemática. E a linguagem matemática já seria um plano posterior, depois da linguagem natural e esquemas, figuras, entre outros. Mas para que isso seja possível, algumas adequações devem ser realizadas na prática pedagógica do professor que leciona matemática nos anos iniciais. Isto é, o professor ele precisa fazer algumas adequações, ele tem que agir e pensar de maneira diferente. Por exemplo, o professor ele não deve dar tanta ênfase assim para o resultado final de uma operação, por exemplo. O professor, nesse caso, ele deve dar mais atenção para o processo, como o aluno, quais procedimentos o aluno realizou até chegar àquele resultado final. Então, o resultado final, ele não interessa muito. O mais importante é o processo, aquele caminho que o aluno desenvolveu até chegar lá. O professor também ele precisa começar a introduzir letras já nos primeiros anos do ensino fundamental. Precisa começar a inserir letras em meios aos cálculos e as expressões trabalhadas com os alunos, para os alunos já ir se habituando com essa nomenclatura algébrica, essa nomenclatura tão utilizada em matemática. Agora que sabemos o que deve ser feito, vamos verificar um exemplo de como isso pode ser feito. Em Uzinski, encontramos um exemplo. Esse exemplo aqui diz o seguinte, ó. Multiplicar um número por 19 equivale a multiplicá-lo por 20 e em seguida subtrair esse mesmo número. Por exemplo, então se a gente multiplicar 2 por 19, é a mesma coisa de multiplicar 20 por 2 e depois subtrair 2, que o resultado é o mesmo. Essa afirmação caracteriza um caso da propriedade distributiva. Essa propriedade aqui é muito importante na matemática, mas talvez nem precisa ser trabalhada nesse momento com os alunos mais pequenos. Como essa afirmação é válida para qualquer que seja o número multiplicado por 19, podemos explorar com os estudantes dos anos iniciais essa afirmação ao substituir diferentes números e verificar que sua validade, até chegar ao momento de escrever, a seguinte generalização. Então, essa generalização aqui está expressa por meio matemático, mas é claro que a gente poderia expressar ela de outra maneira, como, por exemplo, na linguagem natural ou por esquemas. Mas vamos verificar aqui como a gente faz para chegar nessa generalização. Então, esse exemplo diz o seguinte, ó, multiplicar um número por 19 equivale... Então, vamos multiplicar um número por 19. Vamos começar pelo 1. Então, a gente vai multiplicar 1 pelo 19, equivale a multiplicar esse mesmo número por 20 e depois subtrair esse número. Então, no nosso caso aqui, que a gente escolheu o número 1. Então, 1 vezes 19 vai dar 19. 1 vezes 20 vai dar 20. 20 menos 1 dá 19. Ok. Vamos ver se funciona com o número 2. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 19 vai ser igual a 2 vezes 20 menos 2. Fazendo a multiplicação de 2 vezes 19, obtemos 38. 2 vezes 20 dá 40, menos 2, 38. Ah, vamos verificar para o 3. Será que isso é verdade? E a gente pode ir trabalhando dessa maneira com os alunos, pedindo para eles e testando alguns números para verificar se isso realmente é verdade. Ó. Substituindo o 3 aqui, o que temos? 3 vezes 19 vai dar 57, 3 vezes 20 vai dar 60, menos 3, 57. Assim, a gente pode pensar então que se a gente multiplicar qualquer número aqui por 19... Eu vou colocar N aqui, a letra N, para indicar que a gente está multiplicando por qualquer que seja o número por 19, vai equivaler a multiplicar o 20 por qualquer que seja o número, no nosso caso aqui o N, e depois subtrair esse número. Isso aqui nada mais é do que essa escrita aqui que nós tínhamos anteriormente. 19N é igual a 20N menos N. Essa escrita aqui é a generalização dessa situação aqui, que é o que a gente tinha aqui na parte inferior. É claro, os alunos vão chegar aqui direto? Não. É necessário que os alunos façam vários testes e verifiquem que no lugar do N, eles podem
substituir qualquer que seja o número. Esse é um exemplo de como a gente pode trabalhar de modo a desenvolver o pensamento algébrico. Mas existem outros exemplos. Vamos verificar mais um para a gente analisar como que funciona. Esse aqui tem um caráter um pouco diferente. Olha só, é uma atividade que diz o seguinte: observe as expressões abaixo. Então, todas esses símbolos aqui com sinais matemáticos, ele está considerando como sendo expressões. A pergunta é, quanto vale cada um dos desenhos dessas somas? Explique como pensou. Então, o aluno aqui ele tem que determinar o valor de cada um desses símbolos aqui e depois explicar ainda como pensou. Como que a gente pode realizar essa atividade? A gente pode pensar o seguinte, ó. A gente pode começar por essa linha aqui. Ah, mas por que eu estou escolhendo essa linha? Porque essa linha tem apenas um tipo de símbolo. Então, se a gente sabe que 5 desses símbolos aqui vale 10, então eu sei que cada um desses símbolos aqui vale 2. Por quê? Cada um desses símbolos aqui vale 2. Porque se a gente fizer 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, vai dar 10. Pronto, já descobrimos o valor de um dos símbolos. Agora a gente tem que ir para outra linha, verificar qual é o valor de outro símbolo. Então a gente pode ir para qualquer uma aqui. O mais indicado é que a gente trabalhe com uma linha que tenha esse símbolo aqui e apenas mais um. No caso aqui, seria essa linha aqui, porque tem o símbolo que a gente determinou anteriormente e tem o outro símbolo diferente, que é o ícone aqui de um sino. E assim a gente determina o valor dos demais símbolos por meio dessa construção. Também poderíamos já ir direto na primeira linha, depois que a gente descobre o valor desse símbolo aqui, que é 2. Nesse caso, a gente teríamos 2 símbolos diferentes, o símbolo do sino e esse símbolo aqui que indica como se fosse uma bomba. Nesse caso, nós poderíamos trabalhar com tentativas, utilizar a estratégia de tentativa e erro. Como que isso funciona? Bom, eu sei que esses símbolos aqui, ele indica um mesmo número, então vou fazer uma tentativa. Eu vou supor que eles valham 10. Então, 10 mais 10 mais 10 mais 2, que eu já sabia anteriormente, já vai dar 32. Então, quanto que tem que valer esse símbolo aqui? Tem que valer 3, ok. Mas e se o valor dos sinos for 5? Quanto será que vai valer esse símbolo aqui que indica uma bomba? Então, vamos lá. 5 mais 5 mais 5 vai dar 15, mais 2 que eu já sabia, 17. Então, aqui só pode ser 18. Olha só que está tendo uma variação. E se for 12, cada um desses símbolos aqui? Vamos verificar. 12 mais 12 mais 12 já vai dar 36. Com mais 2... vai dar 38. Ah, mas aqui eu tenho só 35, então aqui vai ter que ser um número negativo. Pode ser? Pode. Ao fazer isso, o que a gente pode perceber? Que cada um desses sinos aqui tem o mesmo valor. Então, a gente pode nomear ele por uma letra. Aqui, no caso, eu utilizei x, ó. X mais x mais x mais 2 que eu sabia. E quanto que vale esse daqui? É um outro símbolo, então a gente pode indicar por outra letra, que é o y. Note que essa expressão matemática aqui indica essa situação aqui, ó. Essa situação aqui que está ali escrita com desenhos, com símbolos que pode chamar a atenção dos alunos. Nesse caso aqui, houve o desenvolvimento do pensamento algébrico. Por quê? O aluno aqui, nesse caso, se ele fizer isso, ele fez uma generalização, porque ele indicou que símbolos iguais correspondem a números iguais. Então, nesse caso aqui, já houve um tipo de generalização. Então, note que algumas atividades parecem ser complicadas, outras nem tanto assim, mas o importante é que a gente comece a trabalhar com esse tipo de tarefa em sala de aula, com esse tipo de atividade que pode desenvolver o pensamento algébrico. Agora que a gente já viu as características e como são algumas das tarefas que podem desenvolver o pensamento algébrico, vamos agora para a nossa primeira atividade em sala. Então, essa atividade aqui do NCTM, só para deixar claro, é a sigla de Conselho Nacional de Professores de Matemática, norte-americanos. Então, aqui, essa atividade do Conselho Nacional diz o seguinte: qual é o valor de cada símbolo? Apenas indica isso. É um caso semelhante ao anterior, mas nesse caso, nós temos somas tanto na horizontal quanto na vertical. Por exemplo,
Uma nuvem mais um sol mais uma nuvem, a soma dá 32. Um sol, uma nuvem e uma flor, a soma é 25. Só que a gente tem a coluna também faz parte dessa soma. A gente pode utilizar a coluna, como por exemplo a primeira coluna aqui. Uma nuvem, uma flor, um sol mais um sol equivale a 33. Um sol, uma nuvem e outro sol equivale a 40. Então, nesse caso aqui, a gente pode utilizar tanto a horizontal quanto a vertical. Nesse momento, eu gostaria então que você pensasse a respeito dessa tarefa, tentasse resolver e depois a gente comenta a respeito dela. Vou deixar um tempinho para você pensar, eu volto logo em seguida. Retornando. Esse tipo de tarefa é tarefa comum que você pode encontrar até em rede social, às vezes aparece alguma brincadeira desse tipo, né? E esse tipo de brincadeira, olha só como que pode, né? Esse tipo de brincadeira que a gente vê em rede social, ele também pode desenvolver o pensamento algébrico, né?
Isso, é claro que lá nessas redes sociais, esse tipo de brincadeira, tem algumas pegadinhas, como por exemplo, determinada imagem de uma flor, se ele tem 4 pétalas, ele vale um valor. Se tem 3 pétalas, vale outro valor, é diferente. Então lá tem esse tipo de pegadinha. Claro que aqui não tem e para nossas crianças a gente também não pode dar esse tipo de pegadinha. Vários polos participaram, como por exemplo, o polo da Bahia, o polo de Salvador na Bahia, as alunas informaram que o sol vale 8, a nuvem 12 e a flor 5. De Minas Gerais, também informaram que o sol vale 8, nuvem 12, flor 5. E eles informaram também que a gente tem que trabalhar com símbolos conhecidos da criança, que nesse caso aqui, esses símbolos aqui a criança pode conhecer, que diz respeito a nuvem, sol, então é familiar para essas crianças esse tipo de imagem. E é assim que a gente tem que trabalhar mesmo. Polo do Rio Grande do Sul também viu sua contribuição, diz que o sol vale 8, a nuvem 12, a flor 5, e diversos outros polos também enviaram suas contribuições. Vamos agora ao quadro verificar como nós poderíamos resolver esse tipo de situação. Aqui no caso, para resolver essa situação, eu vou começar pela quarta linha. Por que eu vou começar pela quarta linha? Porque ela tem um tipo de símbolo só tem sol. Então eu sei que 3 sol, a adição de um sol mais um sol mais um sol vai dar 24. Ou seja, que número que eu adiciono 3 vezes para dar 24? É o 8. Então eu já sei que o sol vale 8. Depois, eu posso fazer aqui utilizar a primeira linha, porque eu sei que eu só tenho 2 símbolos, o sol, que eu já sei que vale 8, e tem 2 nuvens. Então, que número mais 8 que dá 32? 24. Então, quer dizer que as 2 nuvens valem 24. Se as 2 nuvens valem 24, quer dizer que cada nuvem vale 12. Agora, para eu determinar o valor da flor, eu posso utilizar essa segunda linha. Por quê? Eu sei que 2 nuvens vale 24, 24 mais que número que vai dar 29? 5. Então, a florzinha aqui vale 5. Essa é uma atividade que pode desenvolver o pensamento algébrico. Além desse tipo de atividade que utiliza ícones, utiliza imagens que a criança pode reconhecer com facilidade, também podemos utilizar outro tipo de imagem, como por exemplo, placas de trânsito. Então, a gente pode fazer uma atividade assim, ó. Mostre as placas de trânsito para os alunos e peça para eles escreverem o que eles entendem de cada uma daquelas placas de trânsito. É claro que nem todos vão conseguir dar com exatidão o significado das placas, mas o que eles vão estar fazendo nesse momento? Eles vão estar dando significado para aqueles símbolos. E na álgebra, a álgebra é composta de símbolos. Então, por meio dessa atribuição de significado, eles já podem começar a dar sentido a símbolos, símbolos que eles vão ver provavelmente anos posteriores ao estudo da álgebra mais formal. Então, esse tipo de atividade com a tradução de símbolos também é um meio de desenvolver o pensamento algébrico. É uma atividade relativamente simples, mas que faz muita diferença no aspecto cognitivo dos alunos. Agora, vamos trabalhar com o pensamento geométrico. Historicamente, o ensino da geometria, ele não teve uma posição de destaque como a aritmética e a álgebra, porque por muito tempo a matemática ela se dedicou aos estudos mais aprofundados em aritmética e a álgebra, e a geometria ficou um pouco para trás. Hoje isso já mudou, hoje já é bem diferente, mas por algum tempo se deu muito privilégio à aritmética e à álgebra. Alguns materiais didáticos, até bem pouco tempo atrás, apresentavam conteúdos de geometria em sua parte final, ou seja, livros didáticos apresentavam os conteúdos geométricos apenas no final e muitas vezes não havia tempo para chegar até esses conteúdos. Os professores se queixavam que não havia tempo para chegar até esses conteúdos. Mas é claro que o professor não deve seguir o livro didático do começo até o fim na ordem apresentada. O professor ele tem autonomia para escolher qual assunto ele quer trabalhar primeiro. Segundo Lorenzato, muitos professores da educação básica não se sentem preparados para abordar conceitos de geometria. Esse também é um empecilho de geometria que nós encontramos até hoje, que é os professores não se sentirem
apropriados daquele conteúdo, eles não se sentem seguros para trabalhar aquele conteúdo. E é claro, se alguém não sabe uma coisa, não tem como ela ensinar essa coisa a outra pessoa. Ok? Então, os professores eles têm que se sentir um pouco mais seguros para eles conseguirem trabalhar com atividades relacionadas à geometria, porque são essas atividades que podem desenvolver o pensamento geométrico. Voltando ao quadro, o ensino da geometria na educação básica não pode ter como foco a classificação de figuras geométricas e a apresentação de teoremas e fórmulas associadas a elas. Lembrando que a educação básica aqui, estamos nos referindo desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Então, a apresentação de teoremas e fórmulas associadas, isso daqui está mais relacionado aos anos finais da educação básica. Mas a classificação, ela é muito trabalhada nos primeiros anos do ensino fundamental. A gente não pode trabalhar apenas com a classificação. É necessário trabalhar com a classificação? Sim, mas não apenas com ela. É necessário explorar as semelhanças e características das figuras geométricas e não trabalhar um tema só, como a classificação. O ensino da geometria ele precisa visar o desenvolvimento da percepção e, para isso, precisa partir de atividades que estimulem a visualização. É muito importante que os alunos vejam as figuras geométricas aqui. Também é necessário que se estimule a percepção espacial, a representação e a abstração, envolvendo o estudante em momentos de exploração dessas figuras geométricas. É nesse direcionamento aqui, com essa vertente, que nós vamos apresentar alguns aspectos teóricos e metodológicos a respeito do desenvolvimento do pensamento algébrico. Então, nós vamos utilizar esse enfoque para falar do pensamento algébrico. Retornando ao quadro, o desenvolvimento do pensamento geométrico, ele é uma das principais alternativas para a aprendizagem da geometria. Então, se o aluno conseguir desenvolver o pensamento algébrico, geralmente ele consegue ter uma boa aprendizagem em geometria. É claro que a geometria ela precisa estar articulada com outros ramos da matemática e outras áreas do conhecimento também. Mas é necessário que os alunos aprendem geometria já nos anos iniciais. Então, nós, professores dos anos iniciais, temos que trabalhar com esse assunto, tendo em vista uma aprendizagem com base na compreensão. Então, nós não podemos fazer com que nossos alunos decorem ou memorizem qualquer que seja qualquer aspecto da matemática e até de outras disciplinas. É necessário que eles compreendam. A compreensão é muito importante. Existe um modelo de desenvolvimento do pensamento geométrico que nós vamos explorar aqui na nossa aula. Esse modelo ele foi desenvolvido pelo casal Van Hille. E esse modelo, o que ele tem de tão especial assim? Ele permite diagnosticar o nível de maturidade geométrica em que o aluno se encontra. Então, por meio desse modelo desenvolvido pelo casal Van Hille, que desenvolveu na Holanda, na Universidade de Utrecht, esse tipo de desenvolvimento. Então, o que ele faz? Por meio de suas características, você consegue identificar o nível em que o aluno se encontra com relação ao ensino da geometria. Então, vamos agora verificar quais são esses níveis indicados pelo casal Van Hille, pelo modelo de Van Hille. Primeiro, o primeiro nível é a visualização. Nesse nível, o aluno manifesta que reconhece figuras geométricas pelas suas formas. Entretanto, ele não reconhece suas propriedades. Mas como assim ele reconhece a figura e não reconhece a propriedade? Por exemplo, um aluno, nesse nível, ele reconhece o que é um quadrado e o que é um retângulo. Só que ele não reconhece que ambas as figuras geométricas possuem ângulos retos. O que isso quer dizer? Que a medida dos ângulos internos dessas duas figuras mede 90 graus. Então, ele só reconhece que é quadrado e que é retângulo. Já a medida dos ângulos, ele não reconhece essa propriedade. Retornando ao quadro, vamos para o nível 2, que é a análise. Nesse nível, o estudante ele consegue distinguir as características de figuras geométricas com base em observação e experimentações, já sendo capaz de conceituar algumas propriedades, algumas de suas propriedades, e definir algumas generalizações para uma mesma classe de figuras. Então, nesse nível aqui, na análise, o aluno ele consegue fazer isso, mas ele consegue apenas para figuras particulares, ele não consegue fazer esse tipo de análise para diversas figuras. O nível 3, da dedução informal, nesse nível, o aluno ele já avança no estabelecimento de relações.
indo além de propriedades dentro de uma mesma figura. Então, aqui ele já consegue abranger, já consegue determinar propriedades para figuras diferentes, mas estabelecendo relações entre figuras, deduzindo suas propriedades e conhecendo classes de figuras. Nesse caso aqui, ele consegue fazer tudo isso, mas seu processo, como o próprio nome já diz, ele é informal, a sua dedução é informal, não é aquela dedução formal que a matemática de níveis mais superiores exige. O nível 4 diz respeito à dedução formal. Nesse nível, o estudante começa a compreender a teoria geométrica conforme contexto axiomático, o que lhe permite construir demonstrações. Aqui nós temos dois elementos muito utilizados em matemática, que é o contexto axiomático e as demonstrações. Quando a gente fala em contexto axiomático, estamos nos referindo aos axiomas. Axiomas que são verdades absolutas, são as premissas utilizadas para realizar demonstrações matemáticas. É claro que no nível do primeiro ao quinto ano, não é muito trabalhado com axioma, com demonstrações de teoremas. Isso é trabalhado a níveis mais superiores, não nos primeiros anos do ensino fundamental. Mas o modelo de Van Hille passa também por isso, por esses elementos, que pode ser utilizado tanto para a educação básica como na educação de níveis mais superiores. Agora vamos para o quinto nível do modelo de Van Hille, que diz respeito ao rigor. Nesse nível, Crowley apresenta que o estudante ele já consegue relacionar a operação em sistemas axiomáticos diversos, possibilitando o estudo de outras geometrias não euclidianas e estabelecendo comparações entre essas diferentes geometrias. Nesse caso aqui, o aluno ele já consegue fazer distinção entre as geometrias, porque não existe apenas essa geometria euclidiana, essa geometria que nós estudamos geralmente na educação básica. Existem outras geometrias, como por exemplo a geometria esférica, a geometria hiperbólica. Então, o aluno ele já consegue trabalhar com essas geometrias por meio axiomático, por meio mais abstrato. Nesse nível, o aluno ele já não precisa mais da imagem das figuras, porque, por exemplo, uma figura em quarta dimensão não é possível representá-la. Então, o aluno ele trabalha apenas de modo abstrato e por meio axiomático. É claro que a dedução formal e o rigor são níveis que provavelmente os alunos do ensino fundamental, dos primeiros anos do ensino fundamental, eles não consigam atingir, até porque eles não têm maturidade suficiente para atingir esses níveis já nos primeiros anos. Mas com o decorrer dos anos, com o nível de ensino, ele pode chegar a desenvolver esse tipo de capacidade, ok? Então, esses são os os modelos de Van Hille. O pessoal está me perguntando aqui para me explicar melhor esse axiomático. O que seria esse axiomático? Bom, então retornando, tudo que diz respeito a axiomático diz respeito a axioma. Axiomas são as premissas, as verdades absolutas em matemáticas que não precisa de prova. Então, esse tipo de axioma, ele não precisa de prova. E o aluno utiliza justamente esses axiomas para fazer demonstrações matemáticas, ou seja, para mostrar um determinado resultado. Na educação básica, dificilmente a gente trabalha com esse tipo de artifício, com o tipo de demonstrações. Mas na matemática em nível superior, o que mais se trabalha são com demonstrações. Então, axiomas são verdades absolutas, premissas que são utilizadas para realizar provas, demonstrações matemáticas, ok? Que não é utilizado nos primeiros anos do ensino fundamental. Dito isso, vamos para a nossa primeira questão para reflexão. Entre os tipos de pensamentos matemáticos apresentados, ou seja, pensamento aritmético, pensamento probabilístico, estatístico, o pensamento algébrico e o pensamento geométrico, qual desses pensamentos você acredita que pode ser explorado com maior frequência nos primeiros anos do ensino fundamental? Então, quais desses tipos de pensamento você acha que nós podemos explorar com maior frequência no ensino fundamental, ou seja, nos primeiros anos do ensino fundamental? E por quê? É importante também que você envie uma justificativa do porquê a gente pode explorar mais um tipo de pensamento do que outro. Vou deixar um tempo para você pensar, eu volto logo em seguida.
Retornando, bom, a pergunta era, entre aqueles tipos de pensamento que nós vimos anteriormente, qual deles é o mais trabalhado? Qual você acredita que seja o mais trabalhado? Tivemos diversas contribuições, eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram, e quem não contribuiu, que envie sua contribuição, que de acordo com o possível a gente vai falando aqui. Por exemplo, o pessoal do Polo de Minas Gerais disse que apesar de tudo, pode ser explorado o aritmético e geométrico. São os mais trabalhados, pois as crianças trabalham com figuras geométricas e não podemos também esquecer do estatístico, probabilidade, pois trabalha os números e operações. Esses blocos de conteúdos do PCN estão todos entrelaçados, assim como esses pensamentos. A gente só separa aqui para falar de cada um deles, mas eles estão todos intercalados, isto é, tem características de um que serve para o outro. Eles são diferentes, mas existem características comuns. Temos mais uma contribuição. O pessoal do Polo de Pindamonhangaba, em São Paulo, acredita que é o tipo de pensamento mais trabalhado é o aritmético, porque é onde irão apresentar os números, conjuntos e quantidades. Realmente, os números e operações, o bloco de conteúdos, números e operações, que está diretamente associado ao pensamento aritmético, é um dos mais trabalhados nos primeiros anos do ensino fundamental. Já na educação infantil, talvez o tipo de pensamento mais trabalhado é o pensamento geométrico, porque na educação infantil é muito trabalhado com figuras geométricas, com formas geométricas, inclusive com os alunos manipulando esse tipo de forma, ok? Agora que já vimos um pouco dos pensamentos, porque existem diversos outros, mas aqui nós separamos alguns, os mais importantes, e também vimos as características principais de cada um deles, vamos para os procedimentos metodológicos, os encaminhamentos metodológicos. Vamos estudar alguns agora que nós não vimos anteriormente, como, por exemplo, a investigação matemática. No contexto da educação matemática, entende-se por investigação o ato de descobrir relações entre objetos matemáticos conhecidos ou desconhecidos, procurando identificar as respectivas propriedades. Essa aqui é a definição que embasa a investigação matemática com uma metodologia de ensino. Essa definição de investigação. E note que a investigação, a própria palavra já diz, é investigar. Então, o que vai fazer o que os alunos devem fazer nesse tipo de tarefa? Investigar. Investigar o que? Eles vão descobrir relações entre objetos matemáticos. E esses objetos podem ser conhecidos ou também podem ser desconhecidos. Então, o aluno vai fazer uma investigação. O professor, ele tem uma ideia de que o aluno pode descobrir ao fazer essa investigação, mas ele não tem certeza do que o aluno pode descobrir nessas tarefas de investigação. A investigação matemática é caracterizada por 4 momentos principais: a exploração e formulação de questões, as conjecturas, os testes e as reformulações desses testes, se for necessário, e, por fim, a justificação e a avaliação. Isto é, por fim, o aluno ele vai justificar, olha, isso ocorre por causa disso, daquilo outro, e vai avaliar, olha, isso aqui dá certo para a situação? Não dá? E esse é o fim da atividade de investigação, segundo esses passos. Mas agora acompanhe no quadro que também a atividade de investigação, de acordo com Ponte, Brocardo e Oliveira, as atividades elas podem ser desenvolvidas em fases. Primeiro, com a introdução da tarefa. Nesse momento aqui, o professor ele vai apresentar a tarefa aos alunos. Então, o professor ele faz a proposta da tarefa oralmente, isto é, ele pode citar qual é a tarefa, ou por escrito, tanto escrevendo na lousa ou entregando papéis impressos já com a tarefa. Depois, a segunda fase é a realização da investigação. Nesse momento aqui, os alunos individualmente, em duplas ou em pequenos grupos, ou com toda a turma, ele vai fazer a investigação, ele vai investigar aquela situação proposta pelo professor. E, por fim, a discussão. Discussão dos resultados. Essa discussão aqui, os alunos eles vão relatar aos colegas o resultado, o trabalho que eles realizaram. Então, esse momento aqui de discussão, ele é muito importante. Por que ele é importante? Porque, às vezes, um aluno ele faz uma investigação diferente de outro.
Assim, com essa comunicação, um compartilhando as ideias que teve, os alunos podem aumentar o seu espectro de possibilidades de resolver uma situação. Então, numa próxima tarefa, o aluno ele pode pensar, eu vou resolver dessa maneira. Ah, mas existe outra maneira, porque sempre tem alguns colegas que resolvem de outra maneira. E assim ele pode aumentar as suas possibilidades de resolução. Ok, tudo isso foi dito, mas como que é uma atividade de investigação? Será que a gente pode desenvolver essa atividade de investigação já nos primeiros anos do ensino fundamental? Eu trouxe um exemplo para você ver como que a gente pode trabalhar como atividade de investigação. Por exemplo, essa atividade diz o seguinte, ó, procure descobrir relações entre os números. E aqui nós temos os números organizados em linhas e colunas, então está em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, daí na segunda linha. 4, 5, 6, 7, terceira linha, 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente. Ó. Note que continua aqui essa sequência. Como sempre, registre as conclusões que for obtendo, porque essa tarefa foi retirada dessa fonte aqui e já existia tarefas anteriores, então sempre eles pedem para registrar a conclusão que os alunos foram obtendo. Olha só o enunciado que curioso. O enunciado dessa tarefa é apenas esse aqui, ó. Procure descobrir relações entre os números. Quais relações? Qual o aluno conseguir. Então, não está especificado que tipo de ação o aluno deve realizar. Ele só tem que descobrir relações. Vamos ver se a gente consegue descobrir relações? Bom, uma relação que a gente pode descobrir, que a gente pode determinar aqui é o seguinte, ó. A primeira coluna aqui é composta por números pares. Já a segunda é composta por números ímpares. A terceira por números pares e a quarta coluna por números ímpares. Essa é uma relação, já é um tipo de relação. Será que existem mais relações? Vamos verificar. Olha, se a gente for pensar de uma coluna para outra, os números estão aumentando de 4 em 4. Olha só, de 0 vai para 4, de 1 vai para 5, de 2 vai para 6, de 3 vai para 7. Na outra linha, de 4 para 8, de 5 para 9, de 6 para 10, de 7 para 11. Depois, de 8 para 12, de 12 para 16, de 9 para 13, de 13 para 17, e assim sucessivamente. Então, nesse sentido aqui, os números estão aumentando de 4 em 4. Mas, além dessa relação, temos outras, como, por exemplo, ao traçarmos essas diagonais aqui, percebemos que os números aumentam de 5 em 5. Por exemplo, de 2 vai para 7, de 1 vai para 6, de 6 vai para 11, de 0 para 5, 5 para 10, 10 para 15, 4 para 9, 9 para 14, 14 para 19 e assim sucessivamente. Então, nesse sentido de diagonal, a sequência aumenta de 5 em 5. Vamos colocar aqui, aumenta mais 5, porque aumenta de 5 em 5. E no sentido oposto, como será que funciona? De 3 vai para 6, de 6 vai para 9, de 9 vai para 12. De 2 vai para 5, de 5 vai para 8. De 1 vai para 4. 7 para 10. Então, nesse sentido, aumenta de 3 em 3. Olha, então, nesse sentido, aumenta de 3 em 3. Nesse outro sentido, aumenta de 5 em 5. E já no sentido vertical, aumenta de 4 em 4. Olha só quantas relações nós podemos determinar nessa tarefa. Existem outras relações? Existem, como por exemplo, nessa primeira coluna. Essa primeira coluna ó, tem o 0, 4, 8, 12, 16, ou seja, tem os múltiplos de 4, isto é, os números que o 4 multiplicado pelos números naturais vão dar aqueles resultados ali. Então, na primeira coluna temos os múltiplos de 4 e assim sucessivamente. A gente poderia determinar diversas outras relações por meio daquela sequência. Então, esse é um exemplo de tarefa de investigação matemática. Dependendo do nível dos alunos, os alunos vão determinar vão determinar relações mais complexas ou menos complexas. Mas o importante é que eles determinem relações. Vamos ao quadro verificar que, no início, os estudantes eles podem não compreender o que é para fazer. E o professor precisa orientar os alunos para observar atentamente a tabela e manipular os números, ou seja, os alunos devem brincar com aqueles números para determinar as relações. Isso aqui é muito interessante, porque no início,
os alunos podem não compreender, porque não está indicado ali o que é para fazer especificamente. Está informando apenas que é para determinar relações, e não qual relação está indicado. Então, isso pode ser um empecilho, mas depois de algum tempo que os alunos trabalhem com esse tipo de atividade, eles já vão se acostumando e vão desenvolvendo atividades sem maiores dificuldades. Depois de um tempo de trabalhar com essa atividade, se os alunos não conseguirem estabelecer relações, o professor pode fazer questionamentos do tipo: onde se encontram os múltiplos de 4? Então, a gente viu lá que esses múltiplos de 4, eles se encontram logo na primeira coluna. Então, se os alunos não conseguirem, de maneira alguma, determinar relações, o professor ele pode instigar os alunos por meio desse tipo de questionamento, ok? Mas, além dessa questão de investigação, eu também trouxe outro exemplo para mostrar para você como que a gente pode trabalhar com uma questão de investigação envolvendo elementos geométricos. Acompanhe comigo no quadro. Essa tarefa aqui, ela pode ser desenvolvida, ela deve ser desenvolvida com o professor providenciando canudos, canudinho, e barbante e tesoura. Essa atividade diz o seguinte, ó, é um pouco mais manipulável, um pouco mais concreta. Diz o seguinte: construa com canudinhos e barbante a representação de triângulos com lados medindo 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6, 6 e 7 centímetros, 9, 6 e 2 centímetros, 4, 2 e 2 centímetros. Como que o aluno ele vai construir? Ele vai recortar uma parte do canudo de 3 centímetros, outra de 4, outra de 5. Vai passar o barbante por dentro do canudinho até obter o triângulo. É claro que depois o professor pode fazer questionamentos do tipo: quando é possível construir um triângulo e quando não é possível? Por que essas perguntas aqui são relevantes? Porque em nem todos os casos é possível construir um triângulo. Por exemplo, nesse caso aqui, ó. Esse caso aqui, o aluno ele vai ter uma parte do canudinho medindo 9 centímetros, depois ele vai ter outra parte medindo 6 centímetros e outra medindo 2 centímetros. Note que se o aluno ele passar o barbante por dentro dos canudinhos com essa medida aqui, ele não vai obter um triângulo. Por quê? Porque esse lado aqui, ele já é maior que a soma dos outros 2 triângulos. Então, ele não vai conseguir obter um triângulo com essas medidas. Esse caso aqui também é outro que o aluno ele não vai conseguir um triângulo com essas medidas. Por quê? Um lado vai ter 4, outro vai ter 2 e o outro também vai ter 2. Ou seja, ele não vai obter um triângulo aqui. Por quê? Não vai formar essa imagem de triângulo aqui. Isso porque a soma de um lado, a soma de 2 lados tem que ser maior que o terceiro lado. Assim, com essas perguntas e esse tipo de construção, o aluno pode chegar a essa conclusão. Ele vai verificar que não é possível nesses 2 casos e o professor pode instigá-lo com perguntas do tipo: mas por que não foi possível? O que será que tem que não foi possível construir triângulos com essas medidas? Aí o aluno ele pode refletir e pensar que para construir um triângulo, a soma de 2 lados tem que ser maior que o terceiro lado. Seria bem mais conveniente para o professor chegar na sala de aula e apresentar essa informação para o aluno. Falar: para construir um triângulo, sempre você tem que ter a soma dos 2 lados tem que ser maior que o terceiro. Mas o professor ia dar assim, de graça, vamos dizer, essa informação. Provavelmente o aluno esqueceria. Agora, o aluno fazendo essa construção, ele verificando por ele mesmo que essa propriedade tem que ser satisfeita para construir um triângulo, dificilmente ele vai esquecer. E assim, ele vai guardar essa informação por um bom tempo. E ele vai dar mais significado a essa propriedade. Porque sempre ele vai lembrar desse dia. Ele vai lembrar: um dia eu tentei construir o triângulo, mas não deu muito certo. Porque a soma de 2 lados tem que ser maior que o terceiro. E assim por diante. Esse também é um meio de trabalhar com tarefa de investigação, nesse caso envolvendo geometria. Vamos agora ao quadro verificar o que diz a modelagem matemática. Porque, de acordo com Almeida, Silva e Vertuan, com relação à modelagem matemática, podemos considerar que, como alternativa pedagógica,
inserimos os alunos em um contexto de aprendizagem em que a discussão de situação-problema, geralmente extras matemáticas, a matematização dessas situações, a participação efetiva e o uso de múltiplas representações fazem essenciais. Quando a gente fala aqui em extra matemática, é porque na modelagem matemática, que também é uma abordagem para o ensino de matemática, geralmente são discutidos assuntos da matemática e assuntos extra-matemática, ou seja, assuntos fora da matemática. Por quê? Geralmente, os contextos desses tipos de situações são contextos reais, são contextos que abordam outras áreas do conhecimento ou até mesmo situações do cotidiano do aluno. Vamos para o quadro, porque a modelagem matemática ela apresenta características da investigação. Olha só. Além das características da investigação, a modelagem também apresenta características da resolução de problemas. E um de seus principais diferenciais é que parte de situações reais. Olha só, como eu disse anteriormente. Situações reais, contextualizando o conhecimento matemático. Além disso, talvez a principal diferença entre a modelagem matemática e a investigação matemática e a resolução de problemas é que na modelagem matemática é necessário que se obtenha um modelo matemático. Mas o que será que é esse tal de modelo matemático? O modelo matemático nada mais é do que uma representação para aquela situação. E esse tipo de representação pode ser uma fórmula, pode ser uma equação, pode ser uma tabela, um gráfico, até mesmo um texto. Diversos tipos de representação representam um modelo. Então, o modelo, você tem que pensar nessa palavra, modelo. Ela modela, ela serve de modelo para descrever aquela situação. Essa situação que nem sempre é matemática. Retornando ao quadro, tais características da modelagem matemática auxiliam a incentivar o trabalho em grupo, a inserir o estudante em contexto investigativo e a motivá-lo a perceber a essência e presença da matemática em diversas situações reais e até mesmo de seu cotidiano. Então, essas tarefas podem servir como incentivo para os alunos. Mas aí você pode estar pensando, mas será que é possível fazer uma atividade desse tipo com os alunos pequenininhos, os alunos lá do 1º ao 5º ano? Será que isso é viável? Será que dá para fazer isso? Eu trouxe um exemplo aqui de uma pesquisa em que foi realizada uma modelagem matemática com os alunos do 5º ano do ensino fundamental. Acompanhe comigo no quadro. Essa modelagem ela diz respeito à numeração de anel. Então, já começa com perguntas do tipo, você já viu um anel? Você conhece o anel? Você sabia que no Brasil a numeração de anel é determinada por números pares e ímpares? E à medida que essa numeração vai aumentando, o diâmetro vai aumentando? Por exemplo, aqui temos o anel de número 10. O diâmetro dele é esse. Já o anel de número 32, ele tem um diâmetro bem maior que o número 10. E esse quadro de anéis foi utilizado no 5º ano com a numeração par. Por quê? Por conveniência, já que não era necessário trabalhar com todos, poderia auxiliar os alunos a trabalhar apenas com a numeração par. Então, os alunos deveriam construir um modelo matemático que representasse essa situação aqui. Que situação? À medida que a numeração do anel aumenta, a medida da circunferência também aumenta. Então, qual era o modelo matemático que representaria essa situação? Eu trouxe aqui o modelo de 2 alunos. Esse aqui construiu uma espécie de quadro. Então, na primeira coluna aqui ele escreveu o molde, o número do molde, e aqui a medida. Então, para o molde de número 10, o primeiro aqui, ele obteve uma medida de 5. Olha, ele não indicou qual é a unidade de medida, mas provavelmente é centímetro. Depois, para o número 12, ele obteve 5,1 a medida do anel, ou seja, a circunferência do anel. Então, essa medida aqui em volta, que a gente pega daqui e faz essa volta no anel, a circunferência do anel. Depois, o molde 14, 5,3. O molde 16, 5,5. O molde 18, 5,6. Note que aqui ele não obteve um padrão. Às vezes aumenta de 1 em 1 milímetro, às vezes aumenta de 2 em 2 e assim por diante. Mas é um modelo matemático? Sim, é um modelo matemático. Por quê? Representa aquela situação. Já esse outro modelo aqui, construído por outro aluno, ele organizou de maneira diferente. É uma espécie de listagem.
organizar de maneira diferente. Então, ele fez a representação aqui visual do anel de medida 10, escreveu anel 10. Qual é a medida dele? 5 centímetros e 0 milímetros. Ok. Pois o anel 12 tem 5 centímetros e 2 milímetros. Anel 14, 5 centímetros e 4 milímetros. Anel 16, 5 centímetros. Aqui, ó, tem um borrão. Mas provavelmente esse borrão aqui é porque ele foi percebendo que está aumentando aqui de 2 em 2 milímetros. Então, aqui é 5 centímetros e 6 milímetros. Depois, o anel 18, 5 centímetros e 8 milímetros. O anel 20, 6 centímetros. Então, o que esse aluno percebeu? Provavelmente ele percebeu que, à medida que a numeração aumenta de 2 em 2, aumenta-se 2 milímetros também na medida da circunferência do anel. Então, esse trabalho foi realizado por alunos do 5º ano. E note que tivemos 2 tipos de modelo. Um modelo mais detalhado, inclusive com as unidades de medidas, e outro nem tanto. Existe um modelo bom, outro ruim, certo e errado? Não, existe um modelo mais detalhado e outro menos detalhado. Mas, dessa forma, é possível que você perceba que dá para trabalhar com atividades de modelagem já nos primeiros anos do ensino fundamental. Frente a isso, temos mais uma questão para reflexão. No exemplo da atividade de modelagem matemática, essa que acabamos de ver, que conceitos matemáticos poderiam ser trabalhados nos anos iniciais do ensino fundamental? É claro que, ao abordar uma tarefa de modelagem matemática, além do modelo, nós temos que ter por objetivo trabalhar algum assunto matemático. E que assunto matemático será que daria para trabalhar nessa situação do anel? Vou deixar um tempo para você pensar, eu volto logo em seguida. Retornando,
a respeito do tipo de matemática que nós poderíamos abordar utilizando essa tarefa especificamente do modelo de anel e da numeração, tivemos algumas contribuições, como por exemplo, o Polo da Bahia diz que é possível trabalhar com as unidades de medida. Sim, realmente, a gente pode trabalhar com o centímetro, o milímetro e até outras unidades que julgarmos conveniente. Já o pessoal do Polo de Minas Gerais, de Diamantina, diz que a gente pode realizar um trabalho semelhante como esse utilizando a numeração de calçados. Sim, nesse caso seria uma outra atividade de modelagem matemática, né? A gente poderia trabalhar com a numeração dos calçados, mas seria uma outra atividade de modelagem, diferentemente dessa que a gente apresentou dos anéis. Agora que já vimos um pouco da investigação matemática e da modelagem matemática, vamos para os jogos, porque a gente já viu em aulas anteriores que esse meio de ensinar matemática por meio de jogos, ele é muito interessante. Vamos verificar hoje mais um tipo de jogo que a gente pode utilizar em sala de aula. Acompanhe comigo no quadro. Os jogos matemáticos, eles são recursos pedagógicos que possibilitam aumentar a motivação do estudante para aprender, desenvolver a autoconfiança e se organizar e organizar as suas ideias. Estimula também a imaginação e a concentração. E o principal, auxilia de maneira divertida com o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Esse aspecto aqui, esse caráter de aprender de maneira divertida, ele é muito importante, porque as crianças têm que deixar de pensar que elas vão na escola, que elas são obrigadas a ir na escola, que a escola é uma coisa chata. Então, talvez, se a gente propor atividades mais encorajadoras, que sejam mais legais para elas, talvez essas crianças sintam prazer em ir para a escola para estudar todas as disciplinas, ok? Voltando ao quadro, alguns estudiosos a respeito dos jogos, como, por exemplo, Paniza, defende que a introdução dos jogos nas aulas de matemática é a possibilidade de ensinar e diminuir bloqueios apresentados por crianças, no nosso caso aqui, os alunos, que temem a disciplina. Qual disciplina? A disciplina de matemática, porque muitas crianças eles já vêm para a escola com certo preconceito. Preconceito esse que os pais ou responsáveis sempre informam a eles. Matemática é difícil, matemática é isso, matemática é aquilo. Então, por meio dos jogos de matemática, a gente pode diminuir esse bloqueio e os alunos podem se sentir capazes de aprender. Se eles vêm com esse tipo de pensamento que é difícil, eles já vêm com bloqueio, ou seja, eles ficam incapazes de aprender. Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva. Por que é impossível uma atitude passiva? Porque o aluno que está participando do jogo, ele tem que agir ativamente, porque senão o jogo não vai desenvolver, senão ele não vai estar participando do jogo efetivamente. Então, dentro do jogo onde a atitude passiva é impossível, nota-se que ao mesmo tempo em que os alunos falam de matemática, mesmo que de modo intuitivo, eles vão estar falando de matemática, eles apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a processos de aprendizagem. Quais processos de aprendizagem? Diversos processos de aprendizagem. Então, esses são aspectos teóricos de por que é importante, por que é relevante trabalhar com jogos em matemática. Agora, vamos verificar um tipo de jogo específico, um tipo de jogo que se chama Tangram. O Tangram nada mais é do que um jogo chinês de 7 peças. E ele é composto por 2 triângulos grandes, 2 pequenos e um médio, além de um quadrado e um paralelogramo. Então, aqui na parte inferior, nós temos uma representação de Tangram, em que nós temos os 2 triângulos grandes, os 2 pequenos, está aqui, o triângulo médio, o quadrado e o paralelogramo. Então, esse é o Tangram, esse jogo de origem chinês. Com ele, pode-se trabalhar proporções entre as áreas dessas peças, cálculo de áreas, relações geométricas, construir figuras de acordo com modelos pré-estabelecidos, construir quadrados com 2, 3, 4, 5 peças, etc. Nesse construir figuras aqui, é possível que se construa
centenas de silhuetas, de figuras, animais, números, letras, pessoas, enfim, diversas silhuetas é possível construir utilizando as 7 peças do Tangram sem que haja sobreposição, ok? Retornando ao quadro, também é possível, além de fazer essas construções, trabalhar de maneira interdisciplinar. Que isso quer dizer? Trabalhar de maneira associada com outra disciplina da área do conhecimento. Por exemplo, com a disciplina de língua portuguesa. Então, para realizar um trabalho como esse, uma possibilidade é pedir para os alunos escreverem uma história a partir das silhuetas de figuras que eles constroem com as peças do Tangram. Então, inicialmente, pede para ele construir a silhueta das peças e depois construir uma história. Eu trouxe um exemplo de uma história aqui que foi desenvolvida dessa maneira. Essa é uma história. Aqui, talvez não vai dar para vocês fazer a leitura, mas eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Essa história começa assim. Um dia, uma mulher chinesa pediu a seu filho para pegar água no Rio Amarelo. Note que já trata de um contexto chinês. Por quê? Provavelmente porque o Tangram é um material de origem chinesa, então está sendo utilizado o contexto chinês. Então, uma mulher pediu ao seu filho para pegar uma água no Rio Amarelo. O menino, chamado Shang, foi com seu gato e no caminho encontrou um coelho. O coelho quis ficar com o Shang e todos foram para o rio em um barco. Quando estavam voltando para casa, encontraram a muralha chinesa e resolveram conhecê-la. Eles viram muitas pessoas visitando e sua mãe estava lá, a mulher chinesa. Eles ficaram muito felizes e resolveram voltar para casa. Note que é uma história relativamente simples, mas é uma história que envolve diversas silhuetas de figuras construídas com o Tangram, além de ser uma produção textual, isto é, foi realizado nesse caso um trabalho articulado entre matemática, língua portuguesa e também a gente pode até incluir a geografia. Por quê? Porque aquele contexto ali daquela história trata-se da China, isto é, a gente pode realizar um trabalho com a geografia, mostrando, por exemplo, no globo terrestre, onde se localiza esse país chamado China para as crianças. Então, as crianças podem ter uma noção maior daquilo que ela está trabalhando. Note que, assim, elas vão estar trabalhando com matemática, língua portuguesa e também geografia, ok? Essa é uma possibilidade de trabalho com o Tangram. Existem diversas outras. Eu trouxe apenas essa para você conhecer. E na nossa aula atividade, você teve a oportunidade de trabalhar com outros tipos de atividades envolvendo o Tangram, esse jogo chinês, jogo milenar de origem chinesa. Além do Tangram, além dos jogos, da investigação matemática e da modelagem matemática, hoje eu também vou mostrar para vocês os aspectos principais da etnomatemática. Acompanhe comigo no quadro. A etnomatemática, que tem esse nome por trabalhar com as culturas, com a realidade social e cultural das diversas etnias, dos diversos povos. Então, podemos compreender a etnomatemática como recurso metodológico em que se objetiva compreender o saber e o fazer matemático da realidade social e cultural que está próxima do estudante. Então, aqui é dado muita relevância à realidade social e cultural do aluno. A partir desse conhecimento, é possível planejar e propor ações pedagógicas o mais próximas e naturais possíveis da realidade social e cultural desses estudantes. Essa metodologia de ensino aqui, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela vai utilizar aquele conhecimento que o aluno traz de casa. Porque aquele conhecimento é produzido na cultura que ele se encontra, na sociedade em que ele vive. Então, é utilizado aquele conhecimento matemático e associado com o conhecimento formal, esse conhecimento que nós ensinamos na escola. Assim, fazendo essa junção de conhecimentos matemáticos que o aluno possui. Então, sempre que você ouvir falar de etnomatemática, a etnomatemática diz respeito ao conhecimento cultural e social de diversas culturas, ok? Na aula de hoje, nós vimos alguns tipos de pensamento, os mais principais e suas características. Vimos também metodologias de ensino que a gente não tinha visto antes
visto antes, inclusive o Tangram, que é esse tipo de jogo muito interessante, a etnomatemática, enfim. Vimos outras metodologias de ensino que você pode utilizar nas aulas do 1º ao 5º ano, isto é, nos primeiros anos do ensino fundamental. Nossa aula está terminando, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha aproveitado ao máximo essa aula. Caso tenha alguma dúvida, envie por meio do fórum, que nós estamos à disposição para saná-las quaisquer que sejam as dúvidas. Eu desejo para você bons estudos, um grande abraço e até logo.